nosso programa vai conhecer mais sobre aquele profissional responsável por realizar reparo em motores e maquinários, como automóveis e outros veículos. Função de quem também realiza manutenção preventiva periódica desses mesmos maquinários. E olha só, Adriane, hoje em dia, além das habilidades manuais, experiência e intuição, os mecânicos devem ter competências mais amplas que envolvem conhecimento de software, habilidades de comunicação para realizar um bom atendimento aos clientes e constante atualização em relação às novidades que aparecem no mercado. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, vamos conhecer um pouco mais do dia a dia desses profissionais. Meu pai tinha uma oficina mecânica e os filhos, desde pequenininho, trabalhavam com meu pai. Ficava lá brincando e aprendendo. Ajudava a lavar peça, a lavar banheiro, ajudava a pisar no freio. Então toda a manutenção do carro a gente participava junto com meu pai. E assim a gente foi crescendo, trabalhando junto com o pai. Foi crescendo e fomos casando. E aí foi separando a oficina, cada um teve a sua própria oficina. No decorrer da vida, apareciam alguns cursos que a gente fazia só para ajudar, mas nunca assim estudamos a mecânica para aprender. Sempre aprendemos com o pai. O legado que eu já deixei, muitos mecânicos que tem aqui na Redondeza aprenderam com o meu pai e com a gente. Tá, várias pessoas que hoje têm mecânica, graças ao momento que a gente deixou as pessoas virem trabalhar com a gente, ensinar, mostrar como é que faz, até o ponto que depois que aprendeu foi ter a sua própria oficina. Que eu falo que o dinheiro é o último lugar. Primeiro você tem que trabalhar com as vidas das pessoas, querer o bem-estar do cliente. Conforme você vai trabalhando, no final o dinheiro entra. No posto eu lavava carro, né? Já fazia esse serviço, já trocava óleo dos carros mais antigos. Então, Chevette, esses carros mais antigos. Então, aí eu já comecei a me interessar. Aí surgiu a oportunidade aqui. Aí, com 28 anos, eu vim para cá. Fiz um curso que o dono da concessionária me pagou para fazer o curso, porque ele me viu que eu tinha um potencial para ser mecânica. E depois eu já comecei com a função de mecânica, depois do curso que eu fiz. Quando eu comecei mesmo, tinha algumas mulheres. Tinha um pouco de preconceito de ver uma outra mulher mexendo no carro. Mas depois, com o passar do tempo, que já faz 14 anos que eu tô aqui, é muito difícil ter preconceito aqui, entendeu? Hoje eu acho que toda mulher tá igual o homem. Faz tudo que o homem faz, a mulher faz. Às vezes exige um pouco mais de força, mas ela consegue fazer certinho. Então, você tem que ter um certo conhecimento, porque como é muita tecnologia e os carros hoje são diferentes dos antigos, então se você fazer alguma coisinha errada, já não sai nada certo, entendeu? Então, quando eu chego, aí a gente trabalha com um agendamento. A gente já vê quantos carros mais ou menos a gente tem na agenda para fazer e a gente vai atendendo o cliente. Aí a gente atende o cliente, passa um orçamento e vai fazendo 6, 7 carros por dia. Isso aí já é a rotina nossa. É uma experiência nova. Se tiver interesse, se gostar mesmo de adrenalina, né? Porque trabalhar numa oficina é uma adrenalina. Vai se amarrar. E para explicar para a gente sobre a profissão, recebemos hoje em nosso estúdio Roberto Saldo, o primeiro convertedor de carros a álcool do Brasil e também GNV, com vasta experiência de 15 anos trabalhando nos Estados Unidos, dos quais 10 anos atuou com a tecnologia de mobilidade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Roberto, já começando, pelo começo, colocando a mão na massa,
O que realmente faz o mecânico? Conserta carro. Né? Basicamente é isso. Mas hoje é muito mais, ele quase que é um psicólogo, né? Porque o cara chega lá com um monte de defeitos e problemas, né? O tal barulhinho, né? Eu acho que é legal a gente trazer, né, essa problemática também, porque todo mundo, o mecânico é aquele profissional que todo mundo já teve contato com ele, né? Sempre precisou, né? Sempre, todo mundo precisa, hora ou outra, ter contato com o mecânico. Mas e do outro lado? Como que o profissional chega a ser um profissional da mecânica? Quais habilidades que ele precisa ter? O que precisa gostar de fazer para se tornar um mecânico? Mudou muito isso, né? Antigamente você caía dentro da profissão, de repente, porque por vários motivos. Eu, por exemplo, que eu comecei a namorar com uma filha de um mecânico, né? E ele me levou para a profissão. Eu estava pensando em fazer eletrônica e acabei indo para a profissão. Mas hoje você consegue se preparar, já tem cursos, você já tem cursos mais específicos, né? Antigamente você tinha o curso, por exemplo, de transmissão, e normalmente eram transmissões ou câmbios antigos, né? Ou um curso específico para carburador. Hoje não, você tem quase que uma universidade para mecânicos, né? E antigamente também, né, Roberto, muitas pessoas, como a gente viu no nosso VT, eles aprendiam com os pais ou com alguém, um parente, e ia assim passando de gerações, né? Exatamente, né? Eu, por exemplo, aprendi com meu sogro e meu filho, que hoje mora nos Estados Unidos, praticamente trabalha com mecânica, né? Porque ele trabalha com uma pessoa e as pessoas têm muitos carros e ele acaba trabalhando com os carros também. E hoje na profissão, né, indo mais para essa área profissional mesmo, o que mudou, né, do atendimento do mecânico de antigamente para o mecânico de hoje em dia? Hoje o cliente chega já sabendo o defeito. Antigamente os clientes achavam que sabia. Então você tem muita informação na internet. Quando o cliente chega na oficina, ele já sabe o preço da peça, já sabe mais ou menos o defeito que é. Então é mais difícil acontecer o que acontecia antigamente, que a pessoa chegava totalmente leiga, né, e os maus profissionais faziam coisas erradas, né? Hoje não acontece mais isso, é muito mais difícil acontecer. Os mecânicos estão se preparando mais até para dar respostas mais precisas, né? Porque ele não olhou na internet, a pessoa olhou, né? Ou seja, né? É bem mais difícil de ser enganado ou enganar, né? Exatamente. E daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Vou perguntar no próximo bloco se tem que gostar de matemática para o pessoal já ficar sabendo. E tem a física também. Mas, pessoal, a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco a gente vai entender um pouquinho mais sobre o campo de atuação desses profissionais e quais são os avanços nessa profissão. A gente volta já. Estamos de volta com Estação Mercado. Hoje falando do profissional de mecânica, um setor que tem evoluído com o passar dos anos. A tecnologia embarcada foi aderida, assim como novos conceitos foram incorporados. Os recursos que não existiam antes, hoje começaram a aparecer. E o profissional qualificado tem mais perspectivas de crescimento. É isso mesmo, Adriane. Hoje em dia são necessários conhecimentos específicos em mecânicas que podem ser adquiridos por meio de cursos técnicos na área, uma graduação, especializações e muito estudo. E quem nos ajuda a entender melhor essa realidade é o Roberto Saldo, que, como todo bom profissional na área, se especializou e hoje atua até com os carros elétricos. E vamos voltar para o nosso bate-papo aqui, Roberto. A gente estava falando de matemática. O mecânico precisa gostar de matemática, de física, de química. É aquilo que eu falei para vocês, todo profissional de exatas tem que gostar, nem que seja um pouquinho de matemática, né? Trabalha muito com computador, né? Com softwares enfim, coisas que acaba você tendo que usar números, ou pelo menos entendendo alguma coisa de números, né? Eu acho que é uma questão de, às vezes não é nem uma conta, tudo mais, mas é uma questão, uma parte mais lógica, né? Um trabalho que envolve muita lógica. Mas ao mesmo tempo, o mecânico tem que ter muita sensibilidade. Eu costumo falar que para você descobrir um defeito do carro, é mais importante o histórico desse defeito do que o defeito em si. Você chegar para mim que está com barulho na suspensão, eu preciso perguntar para você o que aconteceu, quando começou esse barulho. Então, um pouco de sensibilidade, né? A profissão do mecânico é a única uma das únicas, pelo menos, que não exige que você tenha uma formação.
mas você tem que ter uma certa sensibilidade, né? Então, existem talentos no meio dos mecânicos também, tá? Não é aquele mecânico, como chamado boca de porco, ou aquele cara que só quer tirar o dinheiro do cliente. Tem o talento ali no meio também. Então, aquele que tem a percepção do defeito e consegue ir direto ao assunto e acaba deixando esse trabalho muito mais barato e melhor, né? Como quem diz, né? Aquele que só de escutar já sabe da onde vem aquele ruidinho ou aquele barulho, aquela fumaça. Exatamente. Esse tem isso também. a intuição, vamos dizer assim? Não, olha só, para você ser mecânico, você tem que primeiro aprender a apertar um parafuso. Porque, por incrível que pareça, tem gente que não sabe apertar. Eu tive um funcionário que ficou comigo 3 anos, não entendia para que lado que soltava e apertava um parafuso. Hoje ele é gerente de um posto de estrada, então não era a praia dele, entendeu? Então, e o aperto também, todo o parafuso num carro, quando ele é montado na fábrica, ele tem um torque, tem um aperto específico. Se você apertar muito, pode estragar uma junta, se apertar pouco, fica solto, vaza óleo. Então, dependendo, suspensão é perigosíssimo isso. Então, você tem que entender até sobre isso, até qual o aperto de cada parafuso. E aí isso acaba sendo meio que sensibilidade, porque na mão você já começa a aprender, você começa a entender isso, você só ganha com muitos anos de profissão. A gente partiu então da sensibilidade desse profissional, mas você falou que ele não precisa naturalmente ter uma graduação, mas hoje o profissional atual, ele precisa ter uma graduação, uma especialização com as novas tecnologias, cursos interessantes? Facilita muito. Hoje não acontece muito na nossa região e no norte, mas quando você vai mais para o sul, eu ministro cursos hoje e às vezes a sala inteira é de engenheiros, né? Então é muito comum mecânico engenheiro hoje, tá? Então isso facilita por quê? Porque na engenharia você trabalha com todo tipo de computador. Hoje, para você ser mais específico, você por exemplo, vai trabalhar com uma Mercedes, você tem que ter um scanner da Mercedes. E ele trabalha diferente do scanner da Volkswagen. Por isso que estão se especializando, porque você fica bom naquilo. Não dá para você ter scanner de todas as marcas, né? Eu sofri isso quando eu fui para os Estados Unidos. Eu saí daqui achando que eu era um ótimo mecânico. Quando eu cheguei lá, eu vi que não era esse mecânico todo, porque lá você é obrigado a mexer com caixa de direção hidráulica, né? Na época, agora é elétrica, mas caixa de direção hidráulica, ar-condicionado, elétrica de veículo. Aqui a gente não fazia isso, né? Você mandava para o eletricista, mandava para o especialista de caixa, mandava para o especialista de alternador, né? Hoje não, hoje você tem que fazer tudo. Então, você tem que meio que se especializar em alguma coisa. E esses cursos de especialização, ou, né, às vezes são workshops e tudo mais, eles acontecem aqui na nossa região. Existe um mercado para capacitação desses profissionais? Não, acontecia com mais frequência. Eu sempre falei, né, mesmo quando eu estava lá fora, eu falava que o nosso profissional aqui de São José, da nossa região, era muito bem preparado. Por quê? Porque existia uma competição entre as casas de peça para dar esse curso gratuito para os mecânicos, para ganhar esse mecânico. Então, estou dando esse curso, você vai lá de graça, tal, tem um cafezinho, tem isso, aquilo. E tinha aquelas reuniões, a gente fazia curso até de carburador quando já tinha injeção eletrônica, né? E isso é bom, não é ruim, porque você tem um network, que é importante também, né? Que você encontra as pessoas, troca de informações e principalmente vem profissionais da área que te passam informações que talvez você não vai aprender sozinho, principalmente na época era mais difícil. Hoje tem muito menos. Muito menos. Infelizmente, a gente está perdendo um pouco com isso. Mas, Roberto, assim, geralmente existem vários nichos de mecânico, né? Para você entrar numa indústria, assim. Geralmente é exigido um Senai ou um curso técnico, aí lá na frente você se especializa, faz uma graduação. Como que funciona isso? Então, na indústria, né, você não vai pegar um profissional da área de reparação. Você vai pegar um profissional mais da área técnica, é diferente um pouco, né? Então, você vai precisar de um mecânico, realmente oficina, uma concessionária, alguma coisa assim. Na indústria, na fabricação, como cada um trabalha com uma peça em específica, é diferente, é um profissional diferente, mas sem dúvida nenhuma. Parte mais precisa de especialização. Agora, tem um profissional que essa indústria está louca atrás. Qualquer profissional que tenha conhecimento nas novas tecnologias. Isso faz toda a diferença. E tem um curso específico para essas novas tecnologias? Então, tem alguns já no mercado, na área de diagnóstico,
que é muito importante. O diagnóstico hoje está mudando bastante, porque está entrando a tecnologia dos veículos elétricos e híbridos, né? E tem, até na área de conversão também já tem, veículos convertidos de gasolina para elétrico. Isso com certeza vai ser um futuro, porque já existe conversa, né, do Brasil também, e lá fora já tem datas, né? Em 2035 já não pode ter carro mais a combustão andando dentro das cidades. Então, o que nós vamos fazer com os carros antigos? Né, os carros a combustão, vai ter que transformar eles em elétrico. Principalmente se você tem muita gente que tem paixão pelo carro, né? Tem carro antigo e não quer desfazer desse carro. Vai ter que transformar ele em elétrico. Porque senão você não pode andar dentro da cidade. Falando sobre esse avanço até da tecnologia, né, como que está a preparação dos profissionais para a atuação, né, dos carros elétricos, né, tanto na fabricação quanto na manutenção? A gente tem um mercado promissor aqui? Hoje nós ministramos cursos no Brasil inteiro. Eu tenho uma equipe muito boa, né, o professor Alberto Pulga Leivas, que é uma sumidade na área de veículos elétricos. Ele montou, para vocês terem uma ideia, a oficina da BMW dentro do Senai do centro de São Paulo, agora esqueci o nome lá, do Ipiranga. O professor Sérgio Oliveira Neto, que eu falei para vocês agora há pouco, ele trabalha aqui no INPE, ele é responsável hoje pela bomba injetora, que é com motor elétrico do foguete brasileiro. Então, assim, a gente tem profissionais fantásticos. A gente tem viajado o Brasil inteiro. Infelizmente, a minoria dos nossos alunos, geralmente entre 20 a 30 alunos em cada classe, a minoria é mecânico. Poxa, olha... O mecânico ainda não está acreditando nessa nova tecnologia. Roberto, é muito assunto. A gente deixa para o próximo bloco. E se você que se interessou e quer saber mais sobre a profissão de mecânico, não saia daí. No próximo bloco, vamos aprofundar um pouco mais sobre a modernidade da profissão e o mercado atual. A gente volta já já. Estamos de volta. O programa de hoje traz muita informação para quem pretende se qualificar na profissão de mecânico. E para isso, o Roberto Saldo está nos atualizando e conduzindo a gente por esse caminho. E, Roberto, onde o profissional da mecânica ele pode atuar? A gente já falou um pouquinho sobre as oficinas, também tem a empresa, mas quais são os lugares que ele pode trabalhar? Hoje é o que eu estava falando, depende do nível de profissional, né? Se for um profissional com nível mais baixo, iniciante, ou que não tenha muita experiência, ele vai ter que procurar uma oficina mesmo, né? Mas o mercado está muito carente hoje de treinamento, de pessoas que possam preparar esse mercado para crescer, né? Então, a minha área, que hoje é de treinamento, está crescendo bastante também. Tá ficando forte, mas vão entrar outros nichos de mercado aí. A própria conversão de veículos para elétrico vai ser uma coisa forte em pouco tempo, né? O começo do ano passado a gente não tinha motores especificamente para carro elétrico no Brasil. Hoje nós temos 3 fábricas de motor e mais 2 fábricas de bateria, já chegando no Brasil. Então, chegando os equipamentos e baixando o preço, porque queira ou não queira, quem começa com a tecnologia acaba pagando o preço mais caro, né? Mas a gente vai aprendendo com isso e sai na frente. Então, esse é um profissional que vai fazer falta também. E na área de diagnóstico de veículos elétricos e híbridos. Roberto, existem, assim, tipos de mecânico, tipos por conduzir alguma tecnologia, ou esse é da oficina? Existe? Então, tem aquele mecânico que tem sensibilidade e consegue dar diagnóstico com uma facilidade maior. Esse mecânico é muito valorizado, que tem uma questão meio artística nisso, né? Ele não pega só uma informação, ele precisa entrar na matemática e na juntar física. todas as informações e calcular, ver qual a possibilidade de ser um defeito ou outro e atirar no ponto certo, né? Acertar aquilo e mandar o outro profissional que é o mais braçal fazer. Né? Então, existe sim diferença. Dentro da própria mecânica, as oficinas tem isso. Né? Eu tive convertedora há muito tempo e cada profissional meu fazia uma coisa. O que colocava tubo, colocava cilindro, o que fosse colocar redutor e regulagem final era outra pessoa. Então, você fica bom naquilo.
Você fica muito bom naquilo. E a oficina acaba ficando muito mais eficiente. A minha oficina era uma referência, né, aqui por conta disso. Ela acaba se especializando. Sim. De fato. E assim, o pessoal que está começando hoje, né? Tem um pessoal novo que está começando a profissão, gosta muito de mexer com veículo, gosta muito de colocar a mão na massa, de saber como as coisas funcionam, né? As faculdades de engenharia estão lotadas por causa disso também. Muita gente é curiosa nesse sentido, né? E se o profissional ele quiser se adiantar para essa tecnologia que está ganhando espaço aí, os veículos híbridos, os elétricos, qual que é o melhor passo, né, qual que é a melhor opção de primeiro passo para esses profissionais? Então, você falou uma coisa que é importante, né? Nós estamos falando de exatas. Você tem que ser curioso, né? Se você não for curioso, você não aprende. Né? Eu sou curioso desde pequeno. Um dia meu pai passou com um cortador de frios, passou, olhou para mim, olha, se você puser a mão aqui, você vai cortar o dedo, né? Eu falei, vou cortar o dedo. No outro dia eu estava com o dedo cortado, porque eu era curioso. Então você tem que ser curioso, vai acabar aprendendo. Agora, com relação a cursos, nós ainda estamos carentes com relação a isso. Você tem que se preparar primeiro com a eletrônica. Eletrônica básica vai ser super importante, porque já está, né, muito forte. Eu, quando comecei, eu fiz eletrônica, né, no digital, que a minha ideia era mexer com computador, acabou sendo isso mesmo, mas dentro dos carros, né? Só que na época só tinha carro carburado. E aí comecei a trabalhar com carro. Quando entrou a injeção, eu saí na frente, porque eu já estava preparado para aquilo. A mesma coisa vai acontecer agora. Se você não tiver o básico de elétrica e eletrônica, você não vai se dar bem nos carros modernos, porque ele vai vir basicamente com elétrica e eletrônica e principalmente um curso hoje que é NR10, né, que é um curso de segurança em alta tensão, para você conhecer com o que você está mexendo. Esses carros estão ficando muito perigosos. Né? Você pode perder a mão com uma correia ou não. Né? Você pode se queimar com gasolina ou não. Agora, se você tomar um choque elétrico de 600 volts, corrente contínua, você morre na hora. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E tem muitos detalhes em veículos elétricos e híbridos que as pessoas não sabem ainda. Como que você lava um carro elétrico? Como que você pinta ele dentro de uma estufa quente demais? Entendeu? Como que eu tiro o motor de carro elétrico? Como que eu troco a bateria? Como que eu reciclo a bateria? Ninguém sabe, mas uma bateria de carro elétrico, ela tem vários blocos dentro, vários blocos. E hoje o que está acontecendo? Quando a bateria para de funcionar, eles simplesmente trocam a bateria. E você não precisa trocar a bateria. Estraga só um bloco. Se estragar um bloco daquele, a bateria inteira para de funcionar. E as pessoas não sabem disso. Uma bateria dessa custa 30 mil reais. Né? Então está assim, investindo muito dinheiro por falta de conhecimento. A gente já viu que o mecânico ele tem que ter o dom, ele tem que estudar um pouco, sensibilidade, estudo, curiosidade e se adaptar às novas tecnologias, não é isso, Samu? Eu acho que a adaptação, a gente ainda está, né, e você vai poder falar melhor sobre isso, a gente ainda está em um momento de muita transformação. Sim, mas essa transformação vai acontecer muito rápido, muito mais rápido do que se esperava. Né? Por conta das empresas que surgiram no mercado e da necessidade das grandes montadoras investirem nisso, a velocidade dessa transformação vai ser muito grande. Hoje, nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, um número que se esperava para daqui a 10 anos. No Brasil, aconteceu a mesma coisa, 250 mil carros híbridos e elétricos, não era esperado para agora. E agora eu te convido para acompanhar o nosso quadro da Plataforma do Conhecimento. Vamos assistir? Você sabia que cerca de 165 mil carros são fabricados por dia no mundo? E aqui no Brasil, são mais de 60 milhões de carros registrados. Então, o que não falta é trabalho para mecânicos. Mas o grande desafio é conquistar o título de mecânico de confiança. Um bom serviço realizado é garantia de indicação para mais clientes. Para se destacar nessa profissão, guarde essas dicas. Número 1. Tenha uma comunicação efetiva. Uma comunicação direta com os clientes pode ser a chave para que eles se sintam confiantes com o seu trabalho, podendo assim deixar o veículo aos seus cuidados. 2. Desenvolva a proatividade. A proatividade é essencial em qualquer empresa e na profissão de mecânico isso não é diferente. É importante notar o que acontece na oficina e o que é necessário ser feito, seja oferecer ajuda a um colega que esteja precisando, seja organizar o posto de trabalho.
3. Seja capacitado tecnicamente. Assim como os veículos sofrem mudanças constantes, as ferramentas e equipamentos de reparo também passam por modificações. Então, o mecânico deve estar constantemente se especializando. 4. Esteja atento às tecnologias. É importante estar apto para diagnosticar e reparar tanto os veículos mais antigos quanto os mais novos, que são equipados com sistemas mais modernos e automatizados. 5. Seja ágil no atendimento e na resolução de problemas. A rapidez no atendimento, no diagnóstico e na execução do serviço é tão importante quanto o bom atendimento e cordialidade. Isso também é influenciado diretamente pela escolha das ferramentas, softwares e equipamentos para a realização dos serviços, reforçando a importância de estar a par das tecnologias. Chegamos ao ponto final do nosso programa de hoje. Muito obrigado pelas informações, Roberto. Já fica aqui o convite para você voltar mais vezes para a gente continuar esse papo, que ainda tem muita coisa para conversar. Eu que agradeço, vai ser um prazer voltar aqui para conversar com vocês. Agradecemos e volte mesmo, porque as informações são muito ricas. E a gente fica por aqui. Não se esqueça, nos encontramos na semana que vem, na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!